sempre que eu tenho falado nesse assunto, eu tenho buscado principalmente aqueles que são especialistas há menos tempo, estão se interessando agora pela especialidade, contextualizar um pouco a questão das nossas vitórias judiciais, porque, senão, quem não acompanhou tem a impressão que é algo fácil, né? E que caiu do céu, ou alguma coisa assim, e é importante que a gente entenda, né? Entenda essas argumentações, porque cada um de vocês é um formador de opinião, frente aos seus pacientes, é um formador de opinião frente aos colegas de outras especialidades, é um formador de opinião frente aos gestores de saúde, tanto na rede pública quanto privada, e, com frequência, vocês estão sendo procurados pela mídia, né? Pela mídia municipal, estadual, nacional, e, por isso, é importante que vocês tenham esses argumentos bem assimilados, né? Então, uma das primeiras coisas, por isso que a gente fala a respeito um pouco da história da nossa especialidade no Brasil, porque há um ataque sempre mentiroso. O que é importante é que todos os nossos argumentos eles são extremamente sólidos, e, por isso, nós estamos ganhando todas as ações nos tribunais superiores, né? Porque nós temos argumentos sólidos, verdadeiros, firmes. E os nossos detratores, né? Aqui no Ocidente nós tivemos esse desvio de uma especialidade médica ser praticada por pessoas, às vezes, que não são sequer da área de saúde, né? Divulgam uma série de mentiras deslavadas, né? Ou então raciocínios totalmente viciosos. E é por isso que eu sempre começo pela história, para que a gente tenha essa ideia, porque uma das coisas que se diz, os médicos passaram tardiamente a se interessar pela acupuntura, começaram a utilizar a acupuntura depois que os não médicos já utilizavam há muito tempo, né? E agora eles viram, então, por uma questão econômica, é uma briga de mercado, é uma questão corporativista. Não é nada disso. A questão é uma questão histórica, uma questão ética, uma questão de preservação de risco, uma questão científica e legal. Nós estamos cobertos de todas as razões. Então, a primeira coisa é lembrar que o primeiro interesse de médicos brasileiros no uso da acupuntura como atividade médica foi na década de 60, e nós temos ainda a doutora Satiko Imamura, que é dessa geração, em atividade, né? Nós tivemos outros colegas também que não estão mais em atividade, a doutora Satiko continua em atividade e é um representante dessa época. Na década de 70, o que aconteceu é que uma série de estudantes de medicina, alguns dos quais estão nessa sala agora, né, ex-estudantes, né, se interessaram pela acupuntura e foram buscar, inicialmente no Ocidente, o que havia, né, no que era chamado de acupuntura europeia, e, posteriormente, na China, quando já formados, e foi nessa ocasião, inclusive, que se realizou o primeiro evento de acupuntura, que foi num encontro científico de estudantes de medicina, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1977. Na década de 80, vários daqueles estudantes, já graduados, então, foram à China para poder estudar acupuntura. Em 1981, nós tivemos o primeiro serviço público de acupuntura estabelecido no Hospital Paulino Werneck, no Rio de Janeiro. Esse é um ponto importante também que eu gostaria de frisar, porque, muitas vezes, nas argumentações de praticantes não médicos da acupuntura, eles dizem que a acupuntura se tornou especialidade deles muito antes de se tornar especialidade da medicina. O que acontece é que essas profissões da área de saúde, para eles é muito fácil criar uma especialidade, né? É uma conveniência. Eu tive a oportunidade de assistir isso diversas vezes na minha atuação junto ao Conselho Federal, em todos esses anos, em que questionei
presidentes de conselhos federais, outros, como o presidente do Conselho Federal de Farmácia, numa reunião uma vez sobre outro assunto, naquela ocasião estavam discutindo ainda, porque também foram 12, 13 anos de discussão a respeito da lei de regulamentação do exercício da medicina. Nós tivemos uma reunião conjunta e essa farmacêutica, presidente do Conselho Federal, no âmbito de outras discussões, eu perguntei a ela: doutora, eu gostaria de saber, o farmacêutico, ele atende pacientes, doutora? Não atende pacientes. Doutora, o farmacêutico, ele está habilitado, assim, tem feito diagnóstico clínico? Não, doutor, não faz diagnóstico clínico. Onde é que o senhor quer chegar? Não, eu quero que a senhora me diga, o farmacêutico, ele faz prescrição de tratamento? Não, o senhor sabe que não pode fazer prescrição de tratamento. E tratamento invasivo, ele faz prescrição? Também não. E execução do tratamento invasivo, farmacêutico, a senhora pode autorizar? Mas é claro que não. Então, como é que a senhora assinou uma resolução, agora recentemente, dizendo que é especialidade do farmacêutico executar a acupuntura, fazer a acupuntura, tratar pacientes com acupuntura, se ele não atende paciente, se ele não faz diagnóstico, se ele não prescreve tratamento, se ele não prescreve tratamento invasivo, se ele não executa? É que alguns colegas fizeram um cursinho de acupuntura e solicitaram, sabe como é que é? O pessoal pressiona. Então, é isso que acontece, isso que aconteceu com essas diversas profissões, né? Eles, sim, que têm um interesse mercadológico, né? E viram que havia uma prática médica e resolveram invadir o território secular da medicina, que é a acupuntura. Então, para que fique também como um argumento muito claro e importante, nós temos exatamente agora 30 anos, né? São 30 anos de organização institucional, né? Então, a acupuntura ela está, enquanto especialidade médica, institucionalizada desde 1984, quando nós constituímos a nossa primeira entidade nacional, que foi sucedida pelo Colégio Médico de Acupuntura, né? Então, na mídia, sempre vamos mencionar desde quando a acupuntura é organizada como especialidade médica no Brasil. Ela é organizada porque nós nos organizamos de forma adequada e competente. Depois de vários anos, nós já utilizávamos a acupuntura tanto no serviço público como em serviços privados, vários anos antes, já nos reuníamos, e, então, em 1984, nós institucionalizamos, e eu acho que esse deve ser o nosso marco, né? Esse ano nós completamos, e nesse congresso nós estamos comemorando 30 anos de especialidade médica institucionalizada no Brasil. Isso eu acho muito importante. Muito importante também lembrar que nós estamos há 26 anos no SUS. Muitas vezes, né, o governo federal atual tenta capitalizar isso para si próprio e também para os seus apoiadores, dizendo que a acupuntura está no SUS desde 2006, com a portaria 971 do Ministério da Saúde. Isso não é verdade. Ela está no serviço público desde 1988, desde que surgiu o SUS. Na verdade, nós, enquanto sociedade de especialidade, né, e eu, enquanto gestor público, participei, como funcionário público, participei de todos os estudos para a implantação e para a criação de diretrizes dessa implantação no serviço público federal, para que isso servisse justamente quando o SUS surgisse. O SUS surgiu em outubro de 1988, e em março de 88 nós já aprovamos todas essas diretrizes para que isso passasse a ser efetivo, né? Nenhuma nação do mundo tem esse sistema de atendimento público de acupuntura universal e gratuito, como nós temos. No mês passado, eu tive a oportunidade de estar num conselho que eu participo junto à Universidade de Pequim
e junto à Federação Mundial de Sociedades de Medicina Chinesa, em que eu pertenço a um corpo diretivo, e nós estivemos discutindo, examinando as regulamentações e atuação e a situação da medicina chinesa e da acupuntura nos diversos países do mundo. E já tinha relatado a eles, na nossa outra reunião de conselho, a respeito disso, e dessa vez o impacto foi muito grande, que eu resolvi me deter a explicar a eles o que é o SUS. Porque na China, a acupuntura ela é oferecida à população, mas não é gratuita, né? O paciente ele paga por aquela intervenção, né? Então, essa característica, inclusive, impressionou muito a eles e impressionou também aos colegas de outros países, sobretudo nós estávamos reunidos com países, principalmente do Extremo Oriente, né? Então, esse é um outro ponto muito importante da gente insistir com a mídia, né? Essa questão que nós estamos organizados há 30 anos e que nós estamos universalmente colocados dentro do SUS, com que todas as suas dificuldades nesses 26 anos e com todos os ataques que muitas vezes tem sofrido. Eu acho que nós devemos, aqueles que não conhecem ou não estão no serviço público, se informar um pouco a respeito disso. É um projeto extremamente audacioso e muito democrático, muito próprio, muito adequado, que precisa muito ser ainda aperfeiçoado, melhorado. Nós temos uma série de reflexões a ser feitas, inclusive a questão da atenção primária, a atenção básica. Eu acho que não é o motivo do nosso apresentação hoje. Na década de 90, então, os diversos serviços universitários começaram a se implantar frente a isso. Em 92, a acupuntura ela foi integrada pelo Conselho Federal de Medicina. Acho melhor nós usarmos esse nome. Não é que ela foi tornada especialidade médica. Nós já éramos especialistas por nós mesmos, porque nós já tínhamos organizados. Nós fomos integrados ao rol de especialidades médicas do Conselho Federal, né? Em 92 como ato médico e em 95 como especialidade médica. Foi também algo muito importante, mas eu acho que o nosso marco fundamental nesse momento são esses 30 anos. Em 99, nós fomos integrados ao rol da AMB, né? Cada um foi integrando, nós nos organizamos, nós fomos para o SUS, nós fomos para as universidades, e frente a isso, frente à nossa atuação nos vários campos, no campo do ensino, no campo da assistência, no campo da pesquisa, no campo da gestão, nós fomos sendo integrados às listas de cada uma das instituições. Em 1985, do Conselho Federal, em 1999, da AMB e do MEC, no ano de 2002, né? O ano de 2002 vai ser o ano em que a residência médica ela é aprovada e regulamentada pelo MEC, né? Então, são 3 listas e que, inclusive, a partir desse ano de 2002, passou a haver uma lista única. Houve um convênio entre essas 3 entidades, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, né? Hoje, essas 3 entidades elas têm uma atuação comum com relação e uma lista comum de especialidades. Mas, na nossa época, entre aspas, não era assim. Nós tivemos que lutar e conquistar a nossa inscrição em cada uma das três entidades, né? Então, o que precedeu a tudo isso foi a nossa organização há 30 anos, né? Bom, isso tudo para que a gente possa chegar, então, a um ponto que é o nosso ponto de mutação. Março de 2012, então, há 2 anos e meio, houve um fato muito importante, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu, por unanimidade, em favor do Conselho Federal de Medicina e do Colégio Médico de Acupuntura, que os profissionais de saúde não podem praticar atos que a sua legislação profissional não permite. E, naquela ocasião, disse, então, que os fisioterapeutas, os enfermeiros, os farmacêuticos, os psicólogos e os fonoaudiólogos não podem exercer a acupuntura,
né? Isso não aconteceu assim de repente, né? Isso não foi uma coisa fácil, né? Então, justamente por isso é que eu gostaria de trazer, dentro daquela rememoração que é necessária para que vocês possam, como multiplicadores de informação, como formadores de opinião aos seus pacientes, aos seus colegas, aos seus gestores públicos e à mídia, ter isso bem claro em mente. Foi em 2002 que o Colégio Médico de Acupuntura resolveu, como uma luta estratégica, entrar com ações judiciais contra todos aqueles conselhos federais que, até aquela época, tinham emitido resoluções autorizando seus profissionais a exercerem atividades de acupuntura, né? Isso é uma luta bastante longa, né? Durante muito tempo, dizer, mas isso não vai dar em nada, isso fica uma guerra de liminares, né? Então qual é a nossa argumentação judicial, que é a cristalina verdade, né? A acupuntura é o que nós sempre defendemos desde a década de 80. A acupuntura ela pode ser utilizada pelos profissionais de saúde, ela não é só do médico, ela realmente é multiprofissional, é para os profissionais de saúde que estão legalmente autorizados e técnico-cientificamente preparados para quê? Aquilo que eu tinha perguntado para a presidente do Conselho Federal de Farmácia. Realizar anamnese, exame físico e solicitar exames complementares, com a finalidade de elaborar um diagnóstico etnozoológico e daí o prognóstico desse paciente, para que se possa, então, resolver que tipo de tratamento vai ser prescrito, que pode ser um tratamento medicamentoso, um tratamento invasivo, um tratamento cirúrgico, né? E, no caso da acupuntura, realizar esse tratamento invasivo, né? Por isso, pela nossa legislação e pela legislação chinesa também, quem pode utilizar a acupuntura, porque detém essas 4 prerrogativas, são os médicos veterinários e os cirurgiões dentistas, é claro, cada um nas suas áreas de competência legal e técnico-científica. Os nossos adversários utilizavam sempre como argumentação o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, a acupuntura ela é livre porque não existe uma lei que a regulamente, né? Porque continua o mesmo artigo, o mesmo inciso, dizendo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como não existe nenhuma lei que regulamente a acupuntura, não é estabelecida nenhum condicionante, portanto, qualquer pessoa pode fazer. O que nós sempre não concordamos com isso e dissemos, não, cada profissão de saúde tem a sua lei. Inclusive, a medicina, naquela ocasião, não tinha uma lei, e nós dizíamos, a medicina precisa ter uma lei que a regulamente. Nós tínhamos apenas uma lei que regulamentava e regulamenta a existência dos conselhos federais do Conselho Federal e dos conselhos regionais, né? Mas cada uma daquelas profissões, daqueles conselhos federais que haviam estabelecido a acupuntura como suas especialidades, tem lei. E eu não vou ler essas leis todas aqui, que nós não temos tempo, e depois, aqueles que quiserem, eu posso passar essas leis regulamentadoras da biomedicina, da farmácia, da educação física, da psicologia, da fonoaudiologia, da nutrição, eu coloquei aqui, e é importante dizer que o Conselho Federal de Nutrição nunca promulgou nenhuma resolução dizendo que a acupuntura é especialidade do nutricionista, mas existem nutricionistas que fazem cursinhos de acupuntura e usam a acupuntura nos seus consultórios, por isso eu coloquei aqui. Mas nós não movemos nenhuma ação contra o Conselho Federal de Nutrição, porque, inclusive, até pouco tempo, o Conselho tinha até no seu site um esclarecimento dizendo que o Conselho Federal de Nutrição não reconhecia a acupuntura como especialidade do nutricionista, né?
mas coloquei aqui também, né, a nutrição, a lei da nutrição, da enfermagem, a lei da fisioterapia. Da fisioterapia até uma situação bastante interessante, porque nós já tínhamos, desde 1983, um acórdão, um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo, né, como a atribuição do fisioterapeuta é execução, né, execução de tratamentos não invasivos, aplicados sobre a superfície corporal, né, métodos e técnicas fisioterápicas, que essa é o que a lei deles diz, né, e esse entendimento, esse acórdão de 1983 do Supremo diz que o executante, né, isso porque é uma ação em que havia uma disputa entre o Conselho Federal de Fisioterapia, querendo obrigar que os fisiatras se inscrevessem no Conselho Federal de Fisioterapia para que eles pudessem executar tratamentos de medicina física, dizendo que a lei deles, do fisioterapeuta, estabelece que é privativo do fisioterapeuta os métodos e técnicas físicos, né, e que, por isso, o fisiatra não poderia se ele não se inscrevesse. E aí isso foi em todas as instâncias e essa foi a conclusão. Executante, como o próprio decreto-lei em causa posiciona o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, é mero auxiliar de quem tem a responsabilidade de tratamento como um todo, e esta é do médico. Não cabe, assim, ao fisioterapeuta desempenhar outras atividades ou funções que a lei confere ao médico, no que concerne aos diagnósticos, na determinação da doença e a prescrição do tratamento, né? Então, já tínhamos, inclusive, isso, né? Então, em todas as regulamentações federais de todas as profissões de saúde, as únicas profissões em que é permitido fazer diagnóstico clínico nosológico, fazer prescrição de tratamentos, fazer prescrição de tratamento invasivo e fazer execução do tratamento invasivo são a medicina veterinária e a odontologia, cada um na sua área. Outro argumento que precisa ficar muito claro, porque sempre nossos adversários estão divulgando na mídia uma mentira, né, como é exercida a acupuntura na China, né? O berço da acupuntura, a China, como é? Esse é um argumento fundamental. Toda vez que eu repito isso, até para colegas, né, ou outros profissionais de saúde, mas é assim, eu não sabia, embora a gente esteja falando isso há mais de 30 anos. Na China não existe profissão de acupunturista, isso não existe na China, né? Na China não há curso de acupuntura para formar um profissional em separado. O que acontece é que a China, dentro das suas estratégias comerciais, né, a China é bastante voraz comercialmente, então, se você quiser ir à China e fazer um curso de astronauta, se você pagar, você faz um curso de astronauta. Isso não quer dizer que você vai ser aceito pela NASA, não quer dizer que você vai ser aceito pela Rússia ou vai ser aceito pela própria China para pilotar uma cápsula espacial, né? Então, se você quiser fazer um curso de acupuntura nas instituições chinesas, eles avisam aquele indivíduo, olha, você não vai poder exercer aqui. Aqui na China, para você utilizar a acupuntura, você tem que fazer o curso de medicina ou revalidar o seu diploma de médico e fazer a especialização em acupuntura. Ou você faz o curso de médico chinês, que é o grau de médico, né? Na China, então, nós temos a acupuntura como parte integrante da formação em medicina chinesa, né? Na China, para exercer a acupuntura, é necessário ser graduado em medicina, seja em medicina ocidental ou seja em medicina tradicional chinesa. Na China não há um nome diferente para o médico que é formado pela Faculdade de Medicina Ocidental ou pela Faculdade de Medicina Chinesa. Os dois têm o mesmo título, Ishan, Taifu, é a mesma coisa, né? Todos dois podem ser chamados de médico, doutor, né? Não há diferenciação na sua diplomação, no seu grau de médico.
A diferença é que aquele que fez o curso de medicina chinesa, dentro da graduação, ele tem acupuntura, ele tem as 5 especialidades básicas da medicina chinesa, entre elas a acupuntura. E, por lei, pelo menos 30% do seu curso é de medicina contemporânea. Por quê? O médico tradicional chinês, ele é obrigado, por lei, no prontuário, a colocar o diagnóstico clínico nosológico. Ele coloca o diagnóstico clínico nosológico, porque daí se deriva o prognóstico para que ele escolha se vai utilizar alguma modalidade da medicina chinesa, e no caso de ele resolver que vai utilizar a medicina chinesa ou utilizar a acupuntura, ele vai fazer o diagnóstico funcional próprio da medicina chinesa. O diagnóstico funcional da medicina chinesa, ele é feito secundariamente ao diagnóstico clínico nosológico, isso por uma questão legal, inclusive, na China, e que é uma questão de absoluto bom senso, porque é do diagnóstico clínico nosológico que nós derivamos o prognóstico, né? Então, na China, para exercer profissionalmente a acupuntura, é necessário ser graduado em medicina, seja medicina chinesa ou ocidental, ou em medicina veterinária ou odontologia, cada um, obviamente, na sua área, né? Então, em 2002, o Colégio Médico de Acupuntura e o CFM entraram, então, com as ações, utilizando exatamente essa argumentação que eu lhes relatei. E para que vocês tenham uma ideia também, como é a Justiça Federal, ela tem 3 instâncias. A primeira instância são as varas federais, onde estão os juízes. A segunda instância, os tribunais regionais federais, onde estão desembargadores. E a terceira instância, você tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que julga as matérias ordinárias, as não constitucionais, e o Supremo Tribunal Federal, que julga as matérias constitucionais, né? Todos dois são ministros que estão lá. Na primeira instância, nós temos decisões dadas por um juiz, são decisões monocráticas e são decisões instáveis. Por que elas são instáveis? Porque é possível entrar com recursos suspensivos. Durante 10 anos, de 2002 a 2012, nós vivemos uma situação em que nós ganhávamos uma ação e logo depois a outra parte entrava com um recurso suspensivo, nós entrávamos com um recurso suspensivo da suspensão, e assim era. E aí, aqueles que não estão acostumados com o mundo jurídico, e eu não estava acostumado com o mundo jurídico, né, eu gosto de dizer isso para os advogados, eu acabei me tornando um praticante leigo do direito, que é a minha satisfação dizer, nós estamos combatendo aqui, mas pelo menos nunca assinei nada, nunca fiz petição, a única coisa que eu faço são os memoriais e conversar com os magistrados. Né? É por uma boa causa. É por uma boa causa, e eu não faço isso sem estar acompanhado dos nossos advogados, né? Porque eu vou sempre defender a questão técnica científica, né? E eles vão defender a letra da lei. E, então, aqueles que não estavam afeitos a isso, e eu também não estava, dizer, mas não é possível, a gente entra com uma ação e durante esses anos todos a gente perde, ganha, e não leva a nada e a coisa se desmancha. Aí é que chegou o ponto. Em 2012, nós chegamos ao Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, em que as decisões não são mais monocráticas, as decisões são colegiadas, as decisões são feitas pelo Pleno ou por uma turma, e essas decisões são estáveis, porque não existem recursos suspensivos ordinários, que sempre tem um recurso suspensivo, né? Advogados sempre pensam um jeito, né? E isso aconteceu nesse decorrer, e a gente conseguiu, graças à competência da nossa equipe, né? Fazer com que esses recursos não colassem. E, na terceira instância, também nós temos decisões colegiadas que são definitivas. Decidiu, está decidido, né? Então, o acompanhamento pela equipe jurídica do Colégio Médico de Acupuntura e do Conselho Federal de Medicina é feita por meio das peças jurídicas, por meio de memoriais e infindáveis audiências, né? Nós vamos, então, para vocês terem ideia, nós estamos acompanhando, finalizando, só nessa área federal são 25 ações, né?
e vocês vão ter uma ideia, assim, aqueles que não me assistiram antes, uma ideia assim, leve a respeito disso. Nós já passamos, então, pelas varas federais, os juízes, nem vou comentar, e essa que a gente falou de 2012 é da segunda instância, né? O que aconteceu, falando assim bem rapidamente, para procurar ser bem resumido, no dia 27 de março de 2012, o desembargador Carlos Eduardo Castro Martins, ele redigiu o seu voto e colocou, e foi o voto aprovado por unanimidade, né? E essa decisão colegiada, né, que se chama acórdão, né, diz que o magistrado, depois de examinar separadamente a lei que estabelece as atribuições de cada um daqueles profissionais, esclareceu não ser possível a tais profissionais de saúde alargar o seu campo de trabalho por meio de resolução, pois as suas competências já estão fixadas em lei que regulamenta o exercício da profissão. Exatamente aquilo que a gente vinha defendendo. Ou seja, não consta aquilo, nas leis de cada um deles não consta que eles tenham competência ou autorização legal para fazer diagnóstico, para fazer prognóstico, para fazer prescrição de invasivo e, muito menos, para fazer execução de invasivo, né? Esclarece o magistrado que a prática milenar da acupuntura pressupõe a realização de prévio diagnóstico e a inserção de agulhas em determinados pontos do corpo humano, a depender do mal diagnosticado do exame. O magistrado, portanto, deu provimento aos recursos de apelação do Conselho Federal de Medicina e do Colégio Médico de Acupuntura contra o Conselho Federal de Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E aí isso foi um rebuliço, né? Aí isso caiu como um meteoro ardente sobre os nossos adversários, que também pensavam que esse negócio de justiça não dá em nada, vai ficar, né, que ia ser uma pizza. Aí não caiu uma pizza, caiu um meteoro quente, pesado, não é? Bom, aí eu não vou contar, das outras vezes eu ficar contando como é que tinha sido, porque aí entram as tentativas de recurso, que nós ganhamos todas. Mas isso foi em 2012. Aí tinham ficado umas outras ações que ainda não tinham chegado na segunda instância. No dia 30 de julho de 2013, portanto, 1 ano e 3 meses depois, nós vamos ter, na mesma 7ª turma, o julgamento da biomedicina contra o Colégio Médico de Acupuntura e da fisioterapia e terapia ocupacional versus CMBA, porque o que tinha sido julgado antes era do CFM, né? E, de novo, nós tivemos uma vitória do colégio, do caso do Colégio Médico de Acupuntura, não tinha um do CFM, né? Então, após acirrada divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios, isso é divergência, ele está se referindo aos tribunais de primeira instância. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, de terceira instância, firmou orientação no sentido de que a atividade da acupuntura não pode ser regulamentada por resoluções de conselhos profissionais. Como eu coloquei aqui na ordem de hierarquia e não na ordem do tempo, quando aconteceu isso em 2013, algumas ações daquelas que eu acabei de mencionar já tinham subido para terceira instância. E o STJ já tinha se pronunciado, e o STF também. Aí, então, o que o STJ, que eu já vou dizer, o que ele se pronunciou, falou, e o STF falou, já refletiu sobre essas de segunda instância, porque é uma questão hierárquica no mundo jurídico. Então, o que eles estão dizendo aqui, olha, o STJ, sobre aquelas ações de 2012, o pessoal recorreu, e ele já se pronunciou. E ele se pronunciou, né, nesse sentido, que no Brasil não existe legislação que proíba a certos profissionais de saúde a prática de acupuntura, né, mas não se pode deduzir a partir desse vácuo normativo que se possa, por intermédio de ato administrativo, atribuir a prática da acupuntura, porque dependeria de autorização legal expressa, né? Por quê? No STJ, um dos ministros trouxe uma argumentação que a gente também já defendia, que é aquela que, no domínio do direito público, a ausência de previsão legal para o desempenho de certa atividade regulamentada significa interdição àquele agente. Ou seja, em direito privado, se uma coisa não está mencionada, é permitido. A lei não está dizendo que
que isso aí que é ou não é para fazer. Então, se não está mencionado, no âmbito do direito privado é permitido. Mas no âmbito do direito público, para que seja permitido, precisa estar explícito. Ou seja, nas leis de cada um desses profissionais de saúde, se não está escrito explicitamente que ele pode fazer diagnóstico, que ele pode fazer prognóstico, que ele pode fazer prescrição, que ele pode fazer intervenção invasiva, que ele pode fazer acupuntura, se isso não tiver escrito, então está vedado, ele não pode fazer, né? Então, isso já foi defendido no STJ e aqui na segunda instância já estava sendo relatado. Veja que ele coloca: não é possível aos profissionais da área de saúde estender o seu próprio campo de trabalho por meio de resolução administrativa, pois suas competências estão fixadas em lei que regulamenta a notável profissão. Que foi, cita então o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que foi quem trouxe essa e fez esse voto que se transformou numa decisão do STJ, né? E essa ainda cita, essa decisão contra a biomedicina e contra a fisioterapia, a decisão no Supremo. E a decisão do Supremo foram duas decisões, a do ministro Gilmar Mendes e a do ministro Teori Zavascki, né? Naquela época, recentíssimas decisões negaram seguimento a dois recursos extraordinários, né? Dizendo que não cabia, que não havia nada de inconstitucional, porque o Supremo julga só matérias de constitucionalidade e disse: olha, isso não tem nada a ver com Constituição. Mas, mesmo assim, eles opinaram, dizendo: mas, mesmo não tendo a ver nada com Constituição, também não há nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade infralegal, pois só quem poderia legislar seria a União, né? Então, aqui está do Gilmar Mendes, que depois vou citar na ordem histórica, mas aí já incidiu sobre esse: é certo que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei, né? Mas também é garantia constitucional que o livre exercício das profissões pressupõe a qualificação necessária para a prática da profissão, aquilo que a gente vinha defendendo, né? Em suma, né, não podem regulamentar atos que não estão previstos em suas leis e lastecendo-os, né? Então, aí passamos à decisão judicial estável 3 do TRF. Tinha sobrado o Conselho Federal de Educação Física. Por quê? Porque a Educação Física resolveu entrar na festa em 2006. Em 2006, eles disseram: vamos aproveitar, todos estão entrando, vamos entrar também. Por isso que ele só chegou bem depois no TRF, né? Então, agora, em 3 de setembro de 2014, nós tivemos o julgamento dessa ação contra a educação física, né? E aí ele já foi citando todas as resoluções anteriores. Não pode profissional de educação física elastecer, etc., né? Os educadores físicos não podem fundamentar essa resolução para praticar essa forma de tratamento. E a mais recente de todas, agora no dia 23 de setembro, né, tinha ficado um resíduo que era uma ação que tinha subido posteriormente da fonoaudiologia e que foi muito interessante, que o desembargador agora ele fez a sua resolução, o seu voto, baseado já em duas novas colocações, né? Então, ele disse que estava se baseando no que o Superior Tribunal de Justiça já tinha falado, né, do ministro Napoleão Nunes Maia Filho: a acupuntura não deve ser praticada por profissionais não habilitados para proceder diagnósticos clínicos. Não coloquei aqui, mas cita também aquela questão a Taliba Teixeira, do direito público, do direito privado, e cita nominalmente essa que foi em 2013, logo depois da aprovação da nossa lei de exercício profissional. O ministro Teori Zavascki, então, ele usa a nossa lei, que nós consideramos como uma derrota, e não foi uma derrota, né? A lei da regulamentação da medicina foi uma derrota política, porque alguns artigos fundamentais foram vetados, mas foi um avanço legislativo como nós nunca tivemos, porque nós não tínhamos lei que regulamentasse o exercício da medicina, e agora nós temos. E, apesar de tudo, o que sobrou dessa lei, né, que foram 10 vetos,
O que sobrou ainda é muito, muito forte. Vejam o que o ministro Teori Zavascki diz. Por ter, no dia 6 de agosto de 2013, logo depois da promulgação da nossa lei, por ter elastecido a matéria regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de acupuntura por profissional psicólogo, através de resolução, é ilegal por dela desbordar. Ou seja, o psicólogo está fazendo coisa que não está na sua lei. Aí ele diz, além disso, a nova lei 12842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, estabelece que são atividades privativas do médico, indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos, estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e endoscopias. Ou seja, nós temos uma lei que claramente, no seu artigo 4º, inciso 3º, diz que é exclusivo do médico, indicação e execução de procedimento invasivo. Ponto. Supremo já falou. Não importa, isso é muito importante que vocês tenham em mente, não importa o que foi vetado numa lei. Quando se veta, se vocês pegarem a lei do cirurgião-dentista, a lei do cirurgião-dentista, não lembro quantos vetos tem, se chega a ter 10 vetos ou 8 vetos, não aparece nada escrito. O que vale é o que está escrito. O que foi riscado não está escrito. E na nossa lei é claro, né? É exclusivo a intervenção invasiva, né? Então, dá provimento. Para que a gente possa ir nos aproximando do término, então, vamos falar da terceira instância, rapidamente, né? Nós tivemos, em 2012, a enfermagem tentou uma daquelas manobras que eu disse a vocês que se tenta, que é uma manobra muito poderosa quando dá certo, que é a suspensão de segurança, né, em que eles argumentaram de que existiam mais de 3.000 profissionais de enfermagem praticantes da acupuntura e que alguns hospitais paralisariam o atendimento de diversos pacientes, em especial aos atendidos na rede pública. Quer dizer, argumentos totalmente falsos, né? 3.000 enfermeiros fazem acupuntura, principalmente na rede pública, e com isso a rede pública ia parar, né? Achei muito interessante, né? E eles dizendo que por isso, então, estavam fazendo suspensão de segurança, né? Aí o presidente do STJ respondeu, né, que o que acontecia é que o prejuízo à saúde pública resulta da prática da acupuntura por parte de quem não tem habilitação para esse efeito, né, e que só a presunção autorizaria o convencimento de que a interdição dos profissionais de enfermagem para a prática da acupuntura causa grave lesão à saúde pública, e essa presunção não existe, né? Quer dizer, foi uma resposta bastante surpreendente. Eles tentaram, recorreram de todas as maneiras, etc., etc., etc. Isso transitou em julgado. Transitou em julgado significa que chegou ao final. Mas isso aqui era um recurso especial, especialíssimo, né? Então, esse aí morreu. Aí já ficou como uma jurisprudência importantíssima. Porque o Conselho Federal de Psicologia, também em 2012, tentou fazer também uma manobra, pedindo uma liminar de uma cautelar, quer dizer, toda uma manobra para tentar suspender, e nem vou entrar em detalhes. O que aconteceu é que foi confirmada a nossa decisão em 10 de maio de 2013, tentou também por outra via e também não deu certo, né? E assim depois, agora nós temos todas essas transitadas em julgado, ou seja, no âmbito do STJ, a psicologia chegou ao final, acabou, né? E o voto vencedor é aquele do ministro Napoleão, em que ele fala a respeito dessa questão de não se aplicar no âmbito do direito público, a famosa teoria da ilicitude implícita, e que é muito importante, né? O outro recurso também, que está decidido assim, e as tentativas de recurso. A partir disso, o que aconteceu? Nós tivemos a tentativa de recurso no Supremo, pelo Federal de Psicologia, aquele que eu já citei, que foi usado na segunda instância, em que o ministro Gilmar Mendes ele veio dizer que não se aplicava, que não havia nada de inconstitucional,
mas que na lei infraconstitucional isso que não era possível, né? Então, ele ressaltou que, né, então, transitou em julgado, e a segunda turma fez o seu acórdão em 29 de outubro de 2013 e foi publicado esse ano, em fevereiro de 2014, também chegou ao fim, né? Mais uma vez, agora, do CFM, outra do CMBA, o ministro Teori Zavascki, que eu já citei, foi utilizado como jurisprudência para a segunda instância, a mesma coisa, né? Em 19 de setembro de 2013, mais uma que chegou ao fim. A fonoaudiologia também entrou com um recurso, né? Tentou um recurso especial e, na época, a ministra Eliana Calmon ainda estava lá, né? Até o final, foi um dos seus últimos julgamentos, né? Ela optou pelo não reconhecimento, né? Não reconhecimento significa que ela diz que o recurso foi totalmente inadequado, com argumentos falaciosos, e isso chegou ao fim também em março de 2014. Chegou ao fim, aí estão os argumentos dela, dizendo que não havia, que os argumentos eram impróprios, e mesmo que fossem próprios, né, aí ela repete toda aquela coisa de que a acupuntura não pode ser feita, porque tem que fazer o diagnóstico, tem que ser invasivo, tem que estar a teoria da licitude implícita, ela não se aplica, né? Por isso que é importante, quando a gente vai conhecendo como funciona a lógica do direito, quando você tem uma decisão forte, em instância muito alta, aquilo acaba se vinculando a outras decisões, e isso foi muito importante para a gente, né? Aquele meteoro quente que caiu, ele não foi mais um meteoro, eu digo que é um planeta inteiro que desabou, que se chocou com outro planeta, né? Então, é muito forte, né? Nenhuma especialidade do nosso país tem um acervo de decisões judiciais favoráveis a si, como a acupunturiatria tem hoje. Nós estamos servindo como jurisprudência para todas as outras lutas e especialidades e do próprio Conselho Federal e da AMB, né? As decisões da acupuntura, porque são decisões que falam a respeito de medicina, são decisões que falam a respeito de exercício da medicina, e não da acupuntura, simplesmente, né? Da fonoaudiologia, a mesma coisa aconteceu, foi agora, nesse ano, o ministro Lewandowski, em 2014, transitou em julgado e chegou ao final com o mesmo tipo de argumentação, que eu nem vou colocar aqui, né? E pelo ministro Celso de Mello, no dia 30 de maio, também da fonoaudiologia, transitou em julgado, né? O que aconteceu? Em consequência dessas jurisprudências, o que está ocorrendo, né? As outras que restaram ficam tentando fazer recursos, mas agora o próprio presidente da segunda instância, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele, quando recebe o recurso, ele indefere o recurso, ele diz, olha, o recurso não sobe, né? E não subindo, aqueles conselhos recorrem e tal, e é toda uma briga judicial, e não adianta nada, o direito de espernear, jus esperneandi, que diz a gíria jurídica, né? E com isso, então, não está sendo nem julgado. Por quê? O que acontece é que o presidente da segunda instância diz assim, olha, nem adianta subir porque já está tudo resolvido. Isso aconteceu, então, com o Conselho Federal de Farmácia, frente ao CMBA e o CFM, né? Tanto ao recurso especial, que é o que vai para o STJ, como o recurso extraordinário, que vai para o STF, desculpe, invertido, né? E isso agora, em 31 de março, foi, né, de farmácia, a mesma coisa. O recurso ao STF e o recurso ao STJ foram inadmitidos, e, portanto, em 9 de maio, mais uma que chegou ao fim, né? E aí, só para citar, o desembargador Mário César Ribeiro, que é o presidente, a argumentação dele nesses todos, né? Então, como é que a situação está? O que nós temos? Aguardando decisão no TRF. Aguardando decisão no TRF, nós temos algumas ações que ainda restaram julgar. Tem uma ação contra o Conselho Federal de Biomedicina
e uma contra o Conselho Federal de Enfermagem, todos dois do CFM, que estão prontos para decisão, né? No STJ nós temos algumas ações, que são as ações da fisioterapia, uma do CFM, outra do CMBA, uma do Conselho Federal de Biomedicina, todas prontas, aguardando a admissibilidade do presidente do TRF, que não tem por que ele admitir, já que todas as outras não foram admitidas, só por uma questão burocrática está se aguardando. E no STF, o que está acontecendo no Supremo? Bom, todos os recursos anteriores foram negados. A partir daí, os outros foram inadmitidos. O que está acontecendo? Os conselhos não estão mais solicitando. Pararam de solicitar, eles não estão deixando decorrer o prazo, né? Então, quais são as consequências imediatas? As consequências imediatas são que todos aqueles que transitaram em julgado, que se vão dizer, ganhou, e aí? Como é que vai levar? Transitou em julgado, então a última instância manda de volta para a primeira instância e a nossa equipe jurídica solicita, então, a execução, que seja executado. O que é ser executado? Os conselhos federais, eles têm que cumprir o que foi solicitado, o que foi decidido. Se não for, eles recebem intimação para cumprimento da sentença. Os nossos advogados ficam de olho para verificar se eles estão cumprindo ou não, né? E não estando cumprindo, então, há as denúncias de descumprimento e as medidas cabíveis, que vão desde multas diárias até a prisão do presidente do Conselho, né? Isso já começou a acontecer, né? Nós já tivemos o Conselho Federal de Psicologia, eu trouxe até a carta, em cumprimento dessa decisão, mandou uma carta para todos os conselhos regionais, comunicando que a resolução do Conselho Federal de Psicologia foi considerada ilegal e, portanto, nula, não existe. Passou isso para os regionais. E aí o Regional de Psicologia de Minas manteve no seu site como se a acupuntura ainda fosse especialidade deles. Então, nós denunciamos de novo, fizemos a intimação, e o Conselho Federal de Psicologia disse, olha, a gente já falou que está nulo, já comunicou, mas o Conselho Regional e os Conselhos Regionais, eles são autarquias independentes, e agora nós estamos fazendo uma outra peça judicial, justamente esclarecendo que não há nenhuma independência dos regionais para os federais, né? E eu trouxe essas peças depois para passar, que se interessam. Os resultados eles estão em várias, né? Só dizer para vocês que a portaria 971 é aquela do Ministério da Saúde, né? Nós até agora temos uma situação muito confortável, não estamos nem com pressa, porque nós entramos com ação judicial contra essa portaria em 2006, mas essa portaria ela diz que, no âmbito do SUS, para que um profissional ele precisa estar regulamentado para a especialidade e ter o título de especialista. Ora, se os tribunais superiores cassaram todas as resoluções e cassaram todos os títulos de especialista, então só quem pode fazer no serviço público são os médicos e os cirurgiões dentistas, cada um na sua área. E dos vetos presidenciais eu já falei, né? Lembrar que foi uma derrota política, mas um enorme avanço legislativo. Hoje à tarde nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Antes da abertura, convido a todos às 16h30, nós vamos ter uma mesa aqui com a presença do Dr. Carlos Vital, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele vai estar aqui, eu acho que é nessa própria sala, né? Essa mesa vai ser constituída pelo Dr. Carlos Vital, presidente do Conselho Federal, pelo Dr. Alejandro Bulhon, que é o chefe do jurídico do Conselho Federal e também o chefe do jurídico do Colégio Médico de Acupuntura, e eu estarei falando também para que a gente possa situar as outras situações, as outras instâncias em que as coisas estão ocorrendo e as consequências. E lembrar, então, que na nossa lei, né, nós vamos tecer considerações sobre a lei hoje à tarde, né, dizer como que ela nos beneficia, o anterior. Esse é importante. É importante documentar, porque é uma... Nada. E, então, à tarde, nós falaremos sobre essa situação, de que o diagnóstico nosológico ele é prerrogativa médica não exclusiva,
porque ele é também do cirurgião dentista e do veterinário, né? E se não tiver expresso na lei de cada um dos outros, não adianta nada. A mesma coisa o tratamento de doenças. Está na nossa lei, porque foi vetado que fosse exclusiva. Ela não é exclusiva, mas precisa estar explícito na lei de cada um, e não está explícito. Mas, com relação ao prognóstico, o prognóstico é exclusivo do médico, e a prescrição de intervenção cirúrgica e invasiva é exclusiva do médico, e a execução de cirurgia de procedimento invasivo é exclusivo do médico. Desculpe ter tomado mais do que deveria o tempo, mas eu fico muito feliz de poder transmitir. Cada vez que eu falei desse assunto, sempre a gente teve expressivas vitórias novas, né? As conquistas avançam cada vez mais. A nossa estratégia está funcionando e está dando certo. Isso é um jogo de xadrez. A gente precisa ter paciência, precisa ter prudência, cautela, estratégia e, principalmente, uma coisa que a gente sempre teve, honestidade, solidez nos nossos argumentos. Num país com uma estrutura judiciária, né, que tenha um mínimo de seriedade, era impossível ter outro tipo de decisão. Poderia demorar muito, mas a questão é clara, as nossas leis são claras, e agora nós temos uma lei do exercício da medicina, né? Então, pelo ordenamento jurídico atual, é isso. A não ser que um Estado totalmente enlouquecido e ditatorial criasse leis completamente fora do Estado de Direito, mas isso também seria questionado, né? Então, dentro da organização social de uma sociedade civilizada e organizada, não há outra situação. Isso que a gente precisa ter claro. Demora porque todas as instâncias precisam ser esclarecidas. Nossos pacientes precisam ser esclarecidos, nossos colegas precisam ser esclarecidos, as instituições precisam ser esclarecidas, a mídia precisa e o judiciário também. Bom, desculpe, mas a gente precisa passar isso. Obrigado.